Amém, queridos. Boa noite para vocês. Abram suas Bíblias no Salmo de número 21. O título dessa pregação é As Bênçãos de Yahvé. Vamos orar mais uma vez. Espírito Santo, mais uma vez nós colocamos diante de Ti a Tua palavra e invocamos a Tua presença, a Tua unção e o Teu poder sobre as nossas vidas. Em Teu nome, Jesus. Amém. Amém, queridos. Então, Salmo de número 21. Oi, som. Ei. Oi. Então, ficou bem fechado. Alô, vou falando aqui até você. Quando a gente fala a respeito de bênçãos, essa é uma palavrinha que eu acho que todo mundo gosta, né? Acho que ninguém não gosta de uma bênção, né? Todo mundo gosta de bênçãos. Eu acho que tem igrejas que, inclusive, se focam bastante nesse termo, né? E essa palavra bênção, ela tem vários tipos de conotações. Então, por exemplo, às vezes você trabalha, junta um dinheiro e consegue comprar um carro. E daí você fala, olha, é minha bênção. Então, por mais que essa bênção ela é um fruto do teu trabalho, a gente não deixa de declarar que isso, de alguma forma, também é a bênção, a provisão de Deus para a nossa vida. Então, nós temos esse tipo de bênção. Mas não é sobre esse tipo de bênção que eu quero tratar nesse tema. E sim aquilo que a Bíblia nos fala a respeito das bênçãos de Deus para a nossa vida. Porque existe a bênção comum também. Então, muita gente trabalha e compra carro. Muita gente trabalha e compra uma casa. Então, muita gente, de alguma forma, é abençoada com esse tipo de bênçãos materiais, né? Mas não é sobre isso que nós vamos falar. Então, lá em Salmo 21, no verso 1, diz assim: O rei se alegra na tua força, ó Senhor. Como é grande a sua exaltação pelas vitórias que lhe dás. Eu acho interessante porque no hebraico, essa palavra vitórias que aparece, no hebraico é Yeshua, ou seja, é Jesus. A palavra seria Jesus, que é o significado de salvação, libertação, bem-estar, prosperidade. Então, eu nem gosto muito dessa tradução da NVI, porque ela é meio que... Olha aqui, versão que é essa que eu estou aqui? Essa versão é NVI? Agora não entendi. Para mim essa aqui era NVI. Vai ser um problema agora que eu vou ficar lendo uma versão que eu nem sei qual que é. Então, exulta na tua salvação. Na versão que eu estou aqui, traz vitórias ao invés de salvação. Então, a palavra salvação ali é correta. Tá? É aquilo ali mesmo. Então, não sei que versão que é essa que eu estou aqui agora complicou, depois eu vejo. Então, essa palavra salvação, então, ele se alegra porque Deus é a salvação na vida dele. Então, essa é a primeira bênção que ele entende para a sua vida, que é essa questão da salvação. E muitas vezes a gente, na vida cristã, o problema de ter um tipo de teologia que é focado nas bênçãos materiais, é que quando você não recebe as bênçãos materiais, as bênçãos espirituais deixam de ter o seu devido valor. Então a gente deixa de ser feliz, alegre, se alegrar, ser completamente feliz por causa dessas bênçãos, porque a gente está focado nestas bênçãos. Então, muita gente é salvo, tem a vida eterna, tem o Espírito Santo na sua vida, é herdeiro da eternidade, co-herdeiro em Cristo Jesus, e é uma pessoa infeliz, porque não tem essas bênçãos. Porque ainda não tem a sua casa própria, porque ainda não tem o seu carro, porque ainda não tem, talvez, um sucesso financeiro
como gostaria. Então, na minha ótica e na ótica bíblica, esse tipo de posicionamento é muito perigoso. É muito perigoso. Ok? Certo? Então, muita gente, inclusive, abandona a fé por não ter recebido da parte de Deus esse tipo de coisa. Então, eu já lidei no ministério com pessoas que assumidamente tinham inveja de outras pessoas, porque outras pessoas tinham uma prosperidade e ela nunca tinha alcançado nenhum tipo de prosperidade, do contrário, passava dificuldades financeiras, e isso levava ela a ter um tipo de inveja de uma pessoa que tinha uma vida financeira talvez melhor. E aí é complicado. Então, abandona a fé, deixa de ter prazer na salvação em Cristo Jesus e passa a apostatar da fé, porque não recebeu as bênçãos materiais. Aí o salmista continua: tu lhe concedes o desejo do seu coração e não lhe rejeitaste o pedido dos seus lábios. Como é que está ali? Tu lhe concedeste o desejo do coração. Ué, agora virou NVI o negócio aqui? Só o versículo 1 que não é NVI, o resto é NVI. Eu acho interessante porque essa questão de um homem que experimenta... Está bem ruim esse microfone, estou achando. Tá ruim para vocês aí? Não? Para mim está fechado o negócio. Ei, som. Ei. Ei, som. Está bem fechado, Sheldon. Quando eu comecei a falar, no começo da pregação, estava legal. Depois vocês endemoniaram aí, desceu o Exu aí, vocês aí. O Exu grave desceu aí, só ficou grave o negócio. Oi, som. Deixa mais... Tira um pouco esse grave. Já tirou? Tem que tirar a testosterona, que não sei o que fazer. Vou no médico amanhã tirar um pouquinho. Ei, som. Tá, vamos aí. Então é interessante esse cara que ele experimenta os benefícios de uma vida de oração. E quantas vezes a gente está vivendo situações na nossa vida e a gente fica se questionando, por que eu estou vivenciando isso? Pelo menos eu sou o tipo de cara que sei muito bem a fonte, a raiz de muitas questões que eu passo na minha vida. Especialmente as questões que envolvem algumas dificuldades, entre elas talvez financeira. Então, do contrário, esse cara aqui, ele está experimentando um Deus que responde às suas orações porque ele ora. Então, às vezes nós queremos coisas de Deus, mas a gente nem abre a boca para conversar com Deus, a gente não abre a boca para ter um tempo com Deus, a gente não tira um tempo com Deus. Então, aquele que ora muito, obviamente, vai experimentar muito de Deus. E aquele que ora pouco, obviamente, vai experimentar pouco de Deus. Ou talvez nada de Deus. Se orando muito, nós talvez tenhamos dificuldades na vida, né, e por ele a gente consegue passar por as dificuldades, porque vem dele toda a força para isso. Eu imagino, sem ele, passar por dificuldades e lutas na vida. Aí, obviamente, que se eu não oro e eu ainda passo por dificuldades na vida, a situação é realmente de desespero. E a Bíblia está cheia de textos e palavras da parte de Deus com relação à vida de oração, a respeito de um Deus que responde à oração. Então, eu gostaria até de escrever um livro de testemunhos sobre frutos da oração. O que acontece quando a gente ora. Entende? Não que o nosso foco vai ser isso. Não que eu vou buscar a Deus pensando somente nas bênçãos materiais ou coisas desse tipo. Não é isso. Porém, a Bíblia ela também dá respaldo para isso. Ela também fala que você também pode buscar a Deus visando essas coisas. Porque Deus tem muito para te abençoar como fruto disso. Não pode ser isso o foco da nossa vida. Esse não pode ser o foco da nossa oração. Mas não há nenhum problema quando nós nos achegamos a Deus e nós apresentamos diante de Deus também as nossas necessidades ou os nossos sonhos.
Amém? Certo? Então, eu agora, meu Instagram só fica aparecendo chácara, né? Porque eu sou louco para ir morar no meio do mato. Esquecer a humanidade, jogar meu celular dentro de um riacho, alguma coisa. Se bem que não sei se eu consigo viver sem internet, né? Tem essa coisa, né? Mas sem o celular eu consigo, internet eu não sei. E morar no meio do mato. Daí agora fica aparecendo toda hora propaganda de chácara para mim, né, cara? E eu já estou orando já. Ô Jeová, tem misericórdia do teu servo que quer morar no meio do mato, né? Providencia graça para isso, né? Mas olha só, por exemplo, 2 Crônicas 7,14, diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Às vezes a nossa vida está na lama, a nossa vida está uma porcaria, porque talvez esteja faltando arrependimento. Talvez esteja faltando quebrantamento, talvez esteja faltando confissão, talvez esteja faltando chegar diante de Deus e confessar: Deus, me perdoe, eu fiz burrada, eu errei, eu dei cabeçada, eu estou errado, eu preciso me converter do meu caminho, é isso. Eu estou acompanhando uma novela mexicana no Brasil, de um pastor, que tempos atrás fez uma denúncia aí de pecados de vários pastores no Brasil. Eu já denunciei essa atitude dele como uma abominação. Para mim, esse cara, se ele vai ouvir o que eu estou falando aqui, ele que se lasque. Entendeu? Para mim, o que ele fez ali ele foi um instrumento de Satanás ao fazer aquilo ali. Aquilo ali não é coisa que se faça. Você não expõe o pecado do outro. Eu não tenho o direito de fazer isso. Não tenho direito. Isso nunca foi feito nessa igreja e nunca será feito enquanto eu estiver vivo. Nunca. Nunca vou chegar aqui na frente e falar do pecado de alguém que me confessa um pecado durante a semana, ou mesmo que não seja confessado. Eu não posso chegar aqui e falar assim: olha, irmãos, o fulano de tal ali, ó, fez isso, fez aquilo, fez, né? Eu não posso fazer esse tipo de coisa. Quem dirá ir na internet e expor pessoas dessa maneira. E a moral da história, que esse cara foi exposto. Não nos mesmos pecados, mas em outros tipos de pecados. Que pecado é pecado. Entende? Então eu estava até falando com a Cátia hoje, todo mundo tem uma dívida. Então a melhor posição que você tem na sua vida é não tomar essa posição. De expor ninguém. Fique na tua. A Bíblia fala, olha, se tem um irmão pecar, vai lá e conversa com ele. Então, antes de você ir para a internet e jogar, né, tudo no ventilador, vai lá, senta com o cara, meu. Veja como é que está a vida do cara. Né? Dê ao cara a oportunidade de quebrantamento, de arrependimento, de mudança de atitude. Se ele não mudar, a Bíblia fala o quê? Chama mais um, vai junto, vai 2 irmãos que amam a vida do cara, senta com o cara de novo, pela segunda vez, conversa. Se ele não, aí sim, chama uma cambada, vai um monte, sei lá, com os tacos de beisebol na mão, alguma coisa, mas para tentar levar o irmão ao arrependimento. Né? Aí se o irmão não se arrepender, aí sim, fala, cara, então... Mas ainda assim não diz que é para você ir lá expor o cara para todo mundo. Entende? E agora ele foi exposto para todo mundo. Então ele está provando do mesmo veneno. E daí, para mim, é essa questão. Ao invés de se arrepender, dizer, não, cara, eu errei. Eu confesso. Eu falhei, eu errei. Não, o que faz? Então assume aquela posição narcisista de que não consegue assumir os próprios erros, e aí está lá, tentando arrumar desculpa para tudo. Então é isso, às vezes o que falta na nossa vida é esse quebrantamento, sabe? Essa confissão dos pecados, porque aí nem Deus pode mudar alguma coisa. Porque Deus não vai continuar abençoando, sendo que eu estou numa situação de pecado. Acho que é uma das maiores bênçãos que Deus pode dar para a nossa vida é justamente essa exposição. Trazer a luz, assim, ó, pá, sabe? Para ver se a pessoa acorda, enxerga a sua condição. E tem a oportunidade de se arrepender, a oportunidade de mudar de vida. Queridos, a maior graça que a gente pode ter na vida é encontrar em Deus oportunidades de arrependimento.
Porque a gente pode nunca receber graça para isso e morrer nessa condição de hipócrita, mentiroso, pecador, afundado na lama até o último fio de cabelo e morrer nessa condição, sem nunca ter tido a graça de se arrepender dos seus pecados. Porque tem um monte de gente enterrada nesse cemitério aqui do lado que nunca teve essa oportunidade de enxergar a sua própria miséria e poder se arrepender disso e morrer dentro do seu orgulho. Lá no Salmo 50:15 diz assim: e clame a mim no dia da angústia, eu o livrarei e você me honrará. Jeremias 29:12, então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. 1 João 5,14, esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Eu gosto do Salmo e de Jeremias, porque eles revelam um Deus que responde orações. Então, quando a gente ora, a gente não está orando por nada. A gente está orando para uma pessoa que nos escuta. Diferente de mim, que muitas vezes você está conversando comigo, a minha mente está em outro lugar, entendeu? Deus não é assim. Deus não tem TDAH, certo? Deus ele vai te ouvir. Se ele vai atender tudo que você quer, sim, ele vai atender tudo que você quer, com sim ou com não. Certo? Porque não também é atender. Quando um filho, né, o Gabriel, uma vez só na vida, ele fez uma birra no mercado, porque ele queria uma coisa lá, né, a gente não podia, não tinha condições, e começou a se jogar no chão lá. Chegou em casa, né, levou uns tratinhos, nunca mais. Para você ver a força da violência com que foi infligida no menino. Traumatizou tanto que nunca mais quis ir no mercado, nem pisar no mercado. Até hoje não pisa em mercado, tão traumático que foi na vida do piá. É brincadeira, viu? Depois o conselho tutelar pode chegar lá em casa, tem 22 anos, pode levar embora, não tem problema. Com 22 anos já deu também o tempo. Então, aqui demonstra isso, esse Deus que responde a oração. Um Deus que atende a oração. E aqui em João, ele fala que se nós pedimos qualquer coisa no nome dele, será atendido. Porque Deus também quer nos abençoar. Deus também quer nos proporcionar bênçãos. Lá em Tiago 5,16, eu acho muito poderoso isso. Ele fala assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Então é isso. Há a cura na confissão. A confissão traz cura para a nossa vida. Então, às vezes, nossa vida está doente e a gente precisa confessar alguns pecados que podem estar nos adoecendo. Certo? Adoecendo. Nossa, uma das coisas talvez mais vergonhosas que eu vi na minha vida como cristão, eu sempre fui muito fã de Hillsong, que é uma banda de worship lá da Austrália. E eu comprei um DVD na época, que eu nem lembro qual DVD que era. E meses depois, e no DVD tem uma música que a gente até tem uma tradução que a gente cantava no louvor. Faz muito tempo que a gente não canta, mas na época a gente cantou muito essa música no louvor. E tinha um convidado especial que cantou essa música no DVD. E no DVD ele dá um testemunho de cura. Inclusive, no DVD, ele está com 2 canos, assim, entrando no nariz, e ele está cantando e testemunhando cura na vida dele. Meses depois, estoura. Ele confessa que ele não foi curado de nada, que ele não estava doente de nada, que o problema dele era que ele era viciado em pornografia. Porque ele estava perdendo os cabelos, e aí ele inventou esse negócio. Ele estava meio que fazendo quimioterapia, por isso estava perdendo o cabelo. Entendeu? E colocou isso lá. Bom, menos mal, confessou. Confessou. Então, não há um problema em você confessar. Amém? Porque confessou. Podia ter ficado com a mentira pro resto da vida, né?
e a gente acreditar naquela mentira. Esses dias eu ouvi um testemunho de um cara lá que, meu Deus do céu, cara. O cara falou assim, não, porque um caminhão me atropelou, as minhas tripas saltaram, o coração foi para um lado, a cabeça foi decepada, e os caras juntaram e eu estou aqui, ó, vivo, ressuscitado. Falei, meu Deus do céu. Levei 50 tiros de metralhadora, .50, e estou aqui vivo. Falei, meu Deus do céu, o cara supervalorizou o testemunho dele assim, né? Não, menos, cara, você não precisa disso. Não existe nada mais poderoso, queridos, do que a confissão de um pecador que se arrependeu dos seus pecados. Não tem maior milagre que esse. Um pecador que se arrepende dos seus pecados, a confissão é muito mais poderosa do que qualquer cura de câncer, de qualquer doença, do que qualquer ressurreição que seja. Isso é a coisa mais poderosa que o ser humano pode presenciar. Um homem se rendendo ao Senhor Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Amém? O Senhor Jesus também, lá em Lucas, ele diz assim, por isso lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Então isso é uma promessa de nenhum pastor, nenhum teólogo, é a palavra do próprio Deus, do próprio Senhor Jesus que está nos dando essa promessa. Olha, se você buscar, você vai encontrar. Não tem possibilidade de você buscar a Deus e você não encontrar. Eu fui um jovem com 18 anos que busquei a Deus, e eu encontrei. Eu encontrei. Eu queria coisas, experimentar Deus de uma maneira quase que palpável, e eu quase que experimentei isso. Tive experiências com Deus por causa da busca. Era uma varetinha. Tinha, sei lá, acho que eu tinha uns 60 quilos, eu acho. Porque jejuava a semana inteira, porque queria Deus, eu tinha fome por Deus. Então, é isso. Ninguém me rouba disso. Então, isso aqui é verdade. Se você começar a orar, dobrar o seu joelho e buscar a Deus, você encontra. Amém? Voltando lá no verso 3, queridos. Tu o recebestes com ricas bênçãos e em sua cabeça puseste uma coroa de ouro puro. Então eu quero trabalhar duas coisas aqui. Primeiro, essas questões das bênçãos e outra coisa em relação a essa tal de coroa de ouro puro. Então lá em Efésios, queridos, no capítulo 1, os versos 3 em diante, na perspectiva do Novo Testamento, o que afinal seriam essas bênçãos? Porque o Novo Testamento ele não dá nenhum tipo de ênfase nessa questão de riqueza, de bens materiais, mas ele enfatiza essa questão desse termo bênçãos. Então lá, Efésios 1, no verso 3, vai dizer assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E aí, dali em diante, ele vai falar o que seriam essas bênçãos espirituais que nós recebemos em Cristo Jesus. Então, olha só, ele não vai falar sobre bênçãos materiais, mas ele vai falar sobre as bênçãos que nós recebemos. Não é que iremos receber, mas nós já recebemos essas bênçãos em Cristo Jesus. No verso 4 ele vai dizer, porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então a primeira pergunta que eu faço para o próprio texto é que, como eu e você, sendo os pecadores que somos, podemos nos tornar irrepreensíveis diante de um Deus santo, porque é isso que o texto está falando. Que Deus, antes da fundação do mundo, Ele nos elegeu para sermos santos e irrepreensíveis diante dEle. E é isso que nós somos diante dEle. Nós somos santos e irrepreensíveis diante dEle. Mas Deus olha para a minha vida, Pipe, mas como que eu posso ser irrepreensível, sendo que eu não sou irrepreensível? Do contrário, eu sou bastante repreensível. Porque esse projeto de Deus aqui
essa visão que Deus tem dos seus está somente em uma pessoa, no Senhor Jesus. É porque Ele é irrepreensível e Ele vive em mim que me torna irrepreensível diante de Deus. Porque quando Deus olha para a minha vida, Ele me vê como santo, Ele me vê como irrepreensível, não por mim mesmo, mas por causa daquele que me amou e se entregou por mim e por você. Amém? Certo? Ok? No céu, queridos, não entrará pecadores. Pipe, mas não entrará pecadores no céu. Pecadores não entram no céu. Só entram no céu lavados pelo sangue do Cordeiro, santificado, justificados, sem culpa, sem nenhuma pena, sem nenhuma condenação. São esses que vão entrar no céu. Não é isso que a Bíblia fala? Portanto, para os que estão em Cristo, já não há mais nenhuma condenação. Amém? No céu não entra pecadores. No céu entra pessoas redimidas, salvas, santificadas, justificadas em Cristo Jesus. Então, a eleição, ela não implica apenas o aspecto salvífico, como a gente muitas vezes entende e lê. Vamos falar de predestinação, né? Sempre vai se entender somente no aspecto salvífico. A questão da salvação, que Deus elegeu para a salvação. Então, fica sempre essa questão de salvar, né? Mas aqui o que o texto está dizendo, que nesse quesito, então, que nós somos salvos da condição de seres corruptíveis em Cristo Jesus. A eleição não é somente salvífica, mas ela também é salvo da condição que eu estou hoje. É para isso que Deus me elegeu. Para que o pecado não tivesse mais poder sobre a minha vida. Para que ele não me dominasse. Ele não tivesse domínio. Ele não fosse mais senhor da minha vida. Agora quem é senhor da minha vida e da tua vida é o Espírito Santo. É o Senhor Jesus, que age por meio do Espírito Santo em mim e em você. Se o pecado é senhor da minha vida, tem um problema. Isso denuncia que Jesus não é senhor da minha vida. Ou Jesus é o senhor da minha vida, ou o pecado é o senhor da minha vida. Um dos dois. Não tem como os dois serem senhores da minha vida. Estão entendendo, queridos? Então, que a eleição, ela não é somente salvífica no sentido de viver a vida eterna com Jesus, mas é salvífico também no quesito a me livrar de mim mesmo, das minhas condições, que antes de Jesus eu caminhava. E que a partir de Cristo Jesus eu tenho que caminhar de modo diferente. Amém? Então, a Bíblia ela fala que nós, por exemplo, ressuscitaremos com corpos incorruptíveis. Eu gosto desse termo, incorruptíveis. Ou seja, corpos que nunca mais estarão sujeitos à corrupção. O corpo de Adão era sujeito à corrupção? Era. Porque se fosse incorruptível, ele não teria se corrompido. O corpo da ressurreição nunca mais terá inclinações que Adão e Eva tiveram. Que foi o desejo. Eu já preguei sobre isso, sobre a questão de Gênesis lá, a questão daquilo que afetou a mente e a alma de Adão e Eva, que são as questões de olhar para aquele fruto, né? Desejar aquele fruto. Bom, primeiramente porque eu não creio que no céu nós teremos condições como foram, né, essa do Éden. Não creio que Deus vai colocar uma bendita árvore do conhecimento do bem e do mal lá, para a gente ficar olhando, se bem que só um burro, né, que vai olhar para aquela fruta e não lembrar que não dá muito certo aquela história ali, né? Não sei, eu acho que ia perder tempo colocar uma árvore dessa lá no céu, né, porque eu espero, né, que não vai ter um segundo Adão miserável lá que vai fazer uma cagada de novo lá no céu, né, de comer o fruto lá, certo? Amém? Tudo certo aí, Raul? Certinho aí? Então, mas o interessante é isso, porque um dos mistérios para mim, na questão da ressurreição futura, é que a Bíblia ela fala isso, que nós ressuscitaremos incorruptíveis e nós ressuscitaremos revestidos de imortalidade. Porém, em relação aos ímpios, ele fala que os ímpios também ressuscitarão. Mas nada fala
de que tipo de condição os ímpios ressuscitarão. Porque se nós vamos ressuscitar de modo incorruptível, nunca mais sujeitos à corrupção, significa que os ímpios vão ressuscitar na mesma condição de seus desejos, dos seus egoísmos, das suas maldades, e passarão a eternidade com esses mesmos sentimentos, dos quais nós nunca mais saberemos experimentar na nossa vida. E imortalidade ali, que nós teremos, na série que eu dei sobre a natureza de Deus, uma das coisas que eu falei foi a respeito dessa questão de vida eterna. Não sei se vocês lembram, não sei se vocês, alguns estavam aqui, mas eu falei sobre essa questão de vida eterna, né? De que a vida eterna, ela não é apenas no sentido quantitativo, como muita gente entende, né? Quantitativo, o que que é? Se é eternidade, ela é uma quantidade infindável. Então isso é quantitativo. Mas a vida eterna na Bíblia, ela não é somente no aspecto quantitativo, porque quantitativo por quantitativo, o inferno também é quantitativo. E é um tipo de vida, é um tipo de existência também quantitativa. Agora, a Bíblia, quando ela fala de vida eterna, primeiramente ele fala que vida é uma pessoa. E é interessante se falar a respeito que a vida é uma pessoa, biblicamente falando. Se é uma pessoa, significa que tudo aquilo que existe e que tem vida, existe naquele que é a vida. E é isso que o apóstolo Paulo fala. O apóstolo fala que tudo subsiste em Jesus. Então, qualquer coisa que tem vida, só tem vida em Jesus. Só que a manifestação dessa vida no sentido qualitativo, quantitativo é uma coisa. Qualitativo só se manifesta na vida dos que creem em Cristo Jesus. Amém? Então, assim, quando eu falei sobre essa questão qualitativa, eu até utilizei lá 1 João, porque João vai falar a qualidade daquele que crê, a vida, a qualidade, o caráter daquele que crê. Então, aquele que crê ama, aquele que crê está em comunhão, aquele que crê perdoa. Então, imagina, você vai viver uma vida qualitativa, eterna, infindável, aonde o que reina é o amor um pelo outro, a comunhão de uns para com os outros. Não vai existir inimizade, não vai existir inveja, não vai existir gente mais pobre, menos pobre, certo? Não vai existir Colombo, Boqueirão, certo? Sítio cercado, né? Só vai existir Batel, né? Essas coisas assim, certo? Então, lá na eternidade não vai ter esse tipo de coisa. Então, vai existir uma qualidade que é que todos nós seremos semelhantes a Jesus. Aleluia. Amém? Agora, em relação aos ímpios, eu fico imaginando os ímpios, porque eles vão ressuscitar corruptíveis, vivenciando de alguma forma um tipo de imortalidade, uma vida eterna quantitativa, porém não qualitativa, num mundo sem Deus, num mundo sem amor. Você imagine, se esse mundo, as coisas são como são, tendo o Espírito Santo e a igreja presente nelas, você imagina um mundo sem o Espírito Santo e sem os filhos de Deus. Essa semana eu dei uma chamada num grupo de metaleiros de Jesus, e aí sempre tem os caras que eles têm um poder assim que eu não sei de onde que eles tiram, né? 99% dos crentes não estão preocupados com os outros, 99% das igrejas, os pastores, 99%, né? Daí eu mandei um áudio lá de uns 5 minutos. Falei,
Vamos parar com essa infantilidade e essa mentira aí. Primeiramente, vocês não conhecem 0,00000000000000001% dos cristãos no mundo. Segundo, vocês não conhecem 0,000000000% dos pastores no mundo. Então, assim, para você falar 99% dos pastores, você tinha que conhecer 99% dos cristãos no mundo. Conhecer o coração de cada um deles para saber realmente se eles se importam ou não se importam. Você tinha que conhecer 99% dos pastores no mundo para você falar esse tipo de coisa. Entendeu? Porque eu conheço centenas de milhares de pastores, igrejas, denominações que não se encaixam em nada disso. Eu não conheço, aí eu vou falar, do coração, eu não conheço nem 100 pessoas da minha igreja. Eu não sei. Então, como é que você, que mora aí 1.500 quilômetros de distância, conhece as pessoas da minha igreja mais do que eu? Para dizer que 99% delas se encaixam nisso que você está falando. Aí foi bem legal, que depois que eu falei isso, ficou assim, ó, cri-cri, sabe aqueles grilinhos? Né? Ninguém me falou mais nada. Porque é isso, queridos. Então, você não conhece, você não para de falar. Então, pare de falar esse tipo de besteira. Né? Esse tipo de coisa por aí. Você não conhece. Eu não sei. Eu não sei dos outros, eu sei de mim. E eu não sou isso. Eu não me encaixo nisso. Certo? E eu acho que também vocês não. Amém? Espero que não. Lá no verso 5, Paulo continua dizendo assim: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Então, a outra grande bênção da vida é ser filho de Deus. É ter Deus como pai. É poder acordar todos os dias e dizer assim: paizinho, obrigado. Eu já falei isso dezenas de vezes para vocês, queridos. A palavra que eu sempre tive mais gosto na boca a palavra pai, de poder dizer para Deus: pai, pai, você é o meu pai. Essa palavra tem um poder na minha vida imensurável. Porque eu tive um pai, mas meu pai era muito ausente, né? E isso trouxe consequências na minha vida, com certeza. Porém, com 18 anos de idade, quando Jesus entrou na minha vida, e Ele me transformou num filho, e eu comecei a orar e ter o gosto na boca de chamar alguém de pai, que esse pai era presente, que esse pai não era ausente, que esse pai ia cuidar de mim, que esse pai era pai de verdade, isso mudou tudo. Então, às vezes, a gente é crente e age como órfãos. A gente age como se tivesse sido abandonado na sarjeta, na rua. Como se fosse um cachorro abandonado na rua. E a gente não é isso, queridos. Nós somos filhos. E nós temos que olhar para isso como uma grandiosa bênção que é. Porque ontem a gente saiu daqui, ó, estava tudo parado aqui no lar do Miller, aqui, e eu acabei entrando nessa rua aqui, passei bem no meio do Largo da Ordem ali, ó. Centenas, sei lá, milhares de jovens ali, ó. Eu passei no meio deles com a minha esposa, nós dois como dois filhos do Rei, do Deus Altíssimo. Enquanto que estavam ali centenas de jovens que não têm Deus como seu pai, porque não é filho de Deus em Cristo Jesus. Talvez tivesse uns crentes ali no meio, não sei, né? Às vezes pode ser que encontre uns golgotanos ali, né? Para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus,
a qual Ele derramou sobre nós, com toda sabedoria e entendimento. Essa palavra redenção, né, que é uma palavra que muitas vezes a gente desconhece o sentido, o significado dela. Redenção é a ação de resgatar ou libertar de uma condição de sofrimento ou escravidão. Aleluia. Deus é o nosso Redentor. Jesus é o nosso Redentor. Pipe, você tem saudade da sua vida antes de Jesus? Nenhuma. A única coisa que eu tenho saudade é de meus vinis, que eu quebrei tudo. Só disso que eu tenho saudade. Que hoje daria uma boa grana. Hoje o cara falava, ao invés de queimar, eu tinha ido num sebo e dava uma graninha legal. Comprava mais uma guitarra. Tá, eu não tenho saudade nenhuma disso. Teve uma época que eu dei uma desviada e eu lembro que eu chegava de noite, às vezes eu ia tocar, e eu chegava de noite, de madrugada em casa, não porque eu fumava, mas eu chegava fedendo cigarro, né? Por causa que às vezes tocava, na época lá, os lugares que tocava, era permitido fumar, então eu ficava naqueles ambientes de cigarro, e presenciava as pessoas se drogando. Graças a Deus, eu nunca fiz uso de nenhum tóxico. Mas eu chegava em casa, assim, cara, nesse tempo que eu estava longe da igreja, e eu lembro que quando ia dormir, assim, eu orava. Eu falava, Deus, tem misericórdia de mim. Não tire o teu espírito de mim. Me salve. Então, e eu lembro que a Kátia também, junto comigo, também tinha se desviado. E aí eu lembro que a gente tinha dado um tempo, né? Ficamos uns meses sem namorar, e aí quando a gente voltou, pela graça de Deus, a gente voltou, nos voltamos para Deus, e hoje nós estamos aqui com vocês. Domingo passado eu falei sobre a questão da teoria do caos, né? Como esses elementos, né, que são tão poderosos na nossa vida. E tudo começa, querido, com uma oração. Deus, tenha misericórdia de mim. Não tire de mim o teu espírito. E nós temos um Deus que ele é, como é que fala? PhD em divindade, como se diz, né? Diz que o Russell Shedd, ele lê os livros dele, estava lá, doutor em divindade. Falei, nossa, que título chique. Então Deus é esse doutor em divindade, em transformação de vidas, quando você ora. Pode ser o mais caótico que seja a tua vida, queridos. Deus pode te tirar de onde você está. Porque nada pode impedir o poder dele quando ele quer transformar a vida de uma pessoa. Só que precisa orar. E nos revelou o mistério da sua vontade de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele também fomos escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incorruptível grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Aleluia. Isso é bênção. Isso é uma bênção. E que muitas vezes eu vejo gente desprezando.
Vocês sabem do meu posicionamento teológico, né? Isso não é uma coisa imposta sobre os membros, obviamente. Né? A minha visão que eu tenho a respeito da questão da eleição e da predestinação, e isso é uma coisa que eu há muito tempo não fico debatendo nem discutindo na internet. Teve uma época que eu, misericórdia, cada 10 palavras, 11 era eleição. Eu sabia ficar brigando sobre esse tema na internet. Hoje em dia eu não brigo mais sobre isso e ponto final. Mas às vezes aparece para mim alguns vídeos de pessoas contestando essa questão da eleição. E eu vi um teólogo defendendo, no caso, atacando, né, a posição a qual eu creio. E um dos argumentos é o argumento emocional, como sempre. Esse argumento emocional é uma coisa muito interessante. Porque o cara ele falou assim, que a eleição, da maneira como eu penso, ela não condiz com o caráter de Deus, que é um Deus de amor e um Deus bom. Porque se a eleição for verdadeira, na minha ótica, Deus não é bom e Deus não é amor. E eu acho isso, queridos, um posicionamento assim muito perigoso e diabólico. Por que eu digo isso? Porque, e se você estiver errado? E se de fato o que a Bíblia está dizendo é que Deus, de fato, antes da criação de todas as coisas, Deus elegeu uns para o inferno e Deus elegeu outros para o céu? E se de fato é isso que a Bíblia está falando? Deus é mau? Deus não é amor? Então, é muito perigoso. Eu já tive esse tipo de posicionamento de pensar, até mesmo muitas vezes cogitar e falar esse tipo de coisa em algumas discussões. Hoje eu não falo mais esse tipo de coisa. Há muitas coisas na Bíblia que hoje eu olho numa perspectiva muito mais madura, obviamente, e que eu falo assim, olha, eu não sei. Eu não entendo. Eu não compreendo. Mexe comigo? Mexe. A primeira vez que eu tive que lidar com o assunto da eleição e da predestinação, eu entrei numa crise teológica profunda. Entende? Hoje eu não tenho crise nenhuma em relação a isso, mas na época eu tive. Eu tive crises. E até mesmo de cogitar esse tipo de coisa. Então, eu já ouvi gente falar assim, ó, se isso é verdade, eu não quero mais servir esse Deus. Já ouviram esse tipo de coisa? Eu cansei de ouvir isso. Eu cansei de pensar isso. Hoje em dia, se Deus for assim, eu não entendo. Mas Ele é Deus. É um departamento que eu não me envolvo. Diz respeito a Ele. A Bíblia revela isso, eu não compreendo. E está tudo certo. Está tudo certo. Como eu falei, por mim, Deus podia salvar até Satanás, não estou nem aí. Deus pode fazer a limpa lá no inferno, levar todos os demônios para o céu junto. Não estou nem aí. Importa que eu vá junto. Eu indo junto, meu filho, pode ir quem quiser. Até o Nine pode ir junto, não estou nem aí. Pode ir junto, tá tudo certo. Eu estou parecendo aquele pastor que não gostava de Argentina e ficava falando mal dos argentinos no culto, né? Encerrando, queridos, o livro de Salmos, ele te pediu vida e tu lhe deste, vida longa e duradoura. Pelas vitórias que lhe deste, grande é a sua glória, de esplendor e majestade o cobriste. Fizeste dele uma grande bênção, que sempre e lhe deste, para sempre, e lhe deste a alegria da tua presença. O rei confia no Senhor, por causa da fidelidade do Altíssimo, ele não será abalado. E aí entra essa coisa da coroa, né? A tal da coroa. E aí, de onde surge essa ideia de que nós teremos uma coroa? Então, eu separei apenas 3 textos bíblicos aqui, que falam a respeito disso na perspectiva do Novo Testamento. 1 Pedro 5,4 fala,
quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. 1 Coríntios 9, 25. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Feliz é o homem, em Tiago 1,12, feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Se você me perguntar, Pipe, o que é a coroa da vida? Eu não sei. A Bíblia não dá uma descrição a respeito do que é a coroa da vida. Para mim, a coroa da vida pode ser tantas coisas, mas eu vou ficar especulando aqui. Sinceramente, se é uma peça, eu não faço questão. Para mim, a coroa da vida é Jesus. É Ele. O maior prêmio que nós temos na nossa existência é conhecer Jesus. É ter Ele na nossa vida. Se você tem Ele, você tem tudo. Se você não tem Ele, você não tem nada. Então, ter Jesus é o maior prêmio que nós podemos ter na vida. Não importa mais nada. Podemos ter, não ter dinheiro, bênçãos materiais ou não bênçãos materiais. Se nós temos Ele, nós somos co-herdeiros de todas as coisas que são a segundo plano. Mas o mais importante é ter Ele. Como eu já falei para vocês, quando o Gabriel perguntava para mim assim, pai, eu acho o céu uma coisa muito chata. Quando ele começou a ler a Bíblia, ele começava a ler sobre o céu, ele achava muito chato. Não, tudo de ouro, coisa mais chata. Tudo de ouro, as pessoas com harpa tocando nas nuvens ali, todo mundo de branco, que coisa mais chata. E eu falei para ele assim, filho, pouco importa. Pouco importa se o céu é feito de ouro, se é feito de prata, de pedras preciosas. Podia ser feito de barro, de palha, de lona preta do MST. Podia ser de qualquer coisa. Não é isso que importa, filho. O céu podia ser uma favela. Para mim, o grande valor do céu é quem está lá. E eu quero estar aonde Jesus está. Se eu vou morar com Jesus debaixo de uma loninha preta para toda a eternidade, aleluia, glórias a Deus. Não quero morar no inferno, se o inferno fosse revestido de ouro, porque Jesus não está lá. Eu quero estar aonde Ele está. E não somente Ele, todos aqueles que eu amo, que estão em Cristo Jesus. E infelizmente, queridos, não sei se isso é bom ou é ruim, mas nós vamos passar a eternidade juntos. Só lamento. Só lamento. O bom é que nós não vamos ser tão defeituosos quanto nós somos aqui. Amém? A eternidade. Para sempre. Nunca mais. Para sempre. Podemos fazer show todo dia. Banguear todo dia. Não ter dor de pescoço depois. Podemos entrar na roda de mosh pit e não ter o nariz quebrado, Henrique. Amém? Para sempre. Para todo o sempre. Fazer tatuagem sem dor. Olha que bênção. E aí olha que legal que o salmista ele continua dizendo que uma das grandes bênçãos é justamente nos livrar do juízo vindouro. Porque ele vai continuar dizendo assim, tua mão alcançará todos os teus inimigos. Tua mão direita atingirá todos os que te odeiam. No dia em que te manifestares, farás deles uma fornalha ardente. Na sua ira, o Senhor os devorará. Um fogo os consumirá.
Acabarás com a geração deles na terra, com a sua descendência entre os homens. Embora tramem o mal contra ti e façam planos perversos, nada conseguirão. Pois tu os porás em fuga quando apontares para eles o teu arco. Sê exaltado, Senhor, na tua força. Cantaremos e louvaremos o teu poder. Aleluia. Então a melhor coisa que nós temos nesse mundo é viver como amigos de Jesus, caminharmos como os filhos de Deus, selados pelo Espírito Santo, porque ai daquele que vive nesse mundo como inimigo de Deus, que odeia a Deus, que não tem prazer no Senhor. Vamos orar, queridos. Jesus, você é a nossa coroa da glória. Você é a nossa maior bênção. A bênção de tê-lo em nossas vidas, de pertencermos a Ti, de sermos salvos, de sermos Teus filhos, amigos, de sermos aqueles a quem o Senhor cuida, que cerca. Obrigado. Obrigado porque você nos santifica, porque você nos torna irrepreensíveis, santos. Obrigado, Senhor Jesus, porque os nossos nomes foram escritos por Ti antes de todas as coisas existirem. Obrigado porque o Senhor nos escolheu antes de tudo, nos amou, antes de mesmo de nós termos a percepção de nós mesmos. O Senhor já tinha nos amado e nos escolhido para Ti. Muito obrigado, Jesus. Teu nome. Amém.